Advogado é novo membro da Academia Pelotense de Letras. Ministério Público denuncia ex-prefeito e secretária da Saúde. Mais uma reunião termina sem solução para os funcionários da empresa Tradição. O TV Câmara Notícia, primeira edição, começa agora. O advogado Wilson Farias foi empossado na Academia Pelotense de Letras e o ato solene aconteceu na Biblioteca Pública Municipal. O novo intelectual é o advogado, professor e escritor, doutor Wilson Farias. Mesmo não sendo pelotense, o mesmo possui uma longa trajetória na cidade. Com alegria, ele fala da satisfação de poder conquistar esse reconhecimento. O sentimento é de gratidão, de generosidade, mas ao mesmo tempo eu diria que o sentimento é de alegria. Alegria porque só encontro hoje aqui amigos. Alegria porque a minha mãe, com 92 anos, se encontra presente, né? A minha filha, né? E eu estou extremamente emocionado com a guarida, com o carinho, com o respeito que eu recebo há mais de 40 anos em Pelotas. Wilson Farias também já exerceu as funções de delegado e promotor de justiça. Segundo a presidente da Academia Pelotense de Letras, Zênia de Leon, todos os atributos mencionados foram as referências para a chegada do novo membro. Somar, não é? Conhecimentos, e para nós é uma grande honra, porque como vimos, todos os critérios, todos os gabaritos, tudo que este nosso intelectual possui, só veio somar e engrandecer a Academia de Letras. Mais uma vez, a secretária de Educação e o proprietário da empresa Tradição não compareceram na reunião pública que tratou sobre problemas dos trabalhadores. E mais uma vez, a contratante fugiu do debate. A funcionária Eliane Fonseca desabafa e diz que os problemas entre empresa e colaboradores vão além do atraso dos salários. Fundo de garantia está incorreto. Ele mostra uma certidão comprovando que está todo depositado. Não está. INSS, a mesma coisa. 2 férias vencidas, salário todos os meses atrasados. E até a gente correr a casa, os únicos que estavam sempre brigando junto com nós era o sindicato. Agora a gente resolveu vir para casa aqui também, que eles estão nos ajudando muito. As pessoas estão tudo a ponto assim, de explodir. Então, estou fora, todos cansados. E aí recebe a ameaça do dono da firma, no caso do nosso gerente, o Pula, se ponto cortado e tudo mais, e SMED também. O vereador Ricardo Santos salientou que a investigação pode indicar improbidade administrativa da secretária Lúcia e exigiu uma solução rápida. Eu acredito que é uma questão quase de cadeia, né? Porque terça-feira, se for comprovado uma fraude, que é o que o que eu estou observando, que existe uma fraude nessa situação, tem até, acho que, a prisão de alguns responsáveis aí, né, que estão pegando o dinheiro público e não estão repassando para os trabalhadores na educação. Jairo dos Santos, que representou a secretária Lúcia dos Santos, disse que todos os trabalhadores vão receber os direitos que cabem a eles. O interesse público, não só da administração, mas o interesse público, vai ao encontro dos trabalhadores, que é prestar o serviço que é prestado com qualidade e receber por esse serviço. Na reunião, foi definido um novo encontro na próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã, na Prefeitura, com o intuito de poder dar uma solução no caso. A reunião serviu para a gente ver que temos desencontros de informações. Os funcionários dizem que não receberam seu fundo de garantia, tem comprovantes, a empresa apresenta um atestado que está com tudo em dia, então alguma coisa está acontecendo. Nós precisamos colocar mais uma vez todos em torno da mesa e comprovarmos, é o que nós vamos fazer na próxima quarta-feira para esclarecer. Entendo que o que tem que ser feito é arranjar a forma da população que trabalhou receber os seus direitos. Apontada pela CPI da Saúde, uma denúncia de improbidade administrativa resultou no pedido de processo civil e criminal do Ministério Público contra o ex-prefeito Fetter Júnior e a secretária municipal de Saúde, Arita Bergman, dentre outras autoridades. A acusação parte dos procuradores da República Max Palombo e André Casagrande Raup, à Justiça Federal. Eles também pediram o indiciamento do ex-procurador-geral do município, Saad Amin Salim, do ex-secretário municipal da Saúde, Francisco Isaías, e do proprietário da empresa GHS Gestão e Tecnologia em Saúde Limitada, responsável pelo sistema Agus, contratado para implantar um modelo informatizado de regulação assistencial de saúde em Pelotas e depois no estado.
O contrato sem licitação foi a principal denúncia da CPI. A Prefeitura Municipal de Pelotas contratou sem licitação uma empresa de Fortaleza, no Ceará, para fazer essa prestação de serviço. Vender o software para o município de Pelotas e também administrar esse software, né? Então foi um dos pontos que agora o procurador, né, o Ministério Público Federal, se manifesta responsabilizando os gestores. Mas a CPI investigou compra de veículos, compra de medicamento incinerado, né, investigou uma série de situações. O depósito da Secretaria Municipal de Saúde com equipamentos acumulados, né, e faltando nas UBSs, autoclaves que não tinha, né, e, enfim, uma série de situações que a CPI fez um levantamento geral, pode-se dizer, mas o fato determinado era o sistema Águas, né, a regulação na alta e média complexidade. Ao encaminhar cópia das ações civil e criminal ao vereador Ricardo Santos, o procurador Max Palombo afirma que os procedimentos iniciaram no trabalho da comissão de inquérito. Para o parlamentar, a decisão do Ministério Público é resultado de um trabalho exaustivo que evidenciou a precariedade no sistema municipal de saúde. Para nós é uma vitória. É uma vitória, é uma demonstração para a população de Pelotas que a Câmara ela trabalha, né? Então tudo aquilo que nós enfrentamos, né, perseguições, todos os enfrentamentos que tivemos, eu cheguei a colocar meu mandato à disposição. Eu disse que vivemos num país da impunidade, onde as pessoas não acreditam em comissão parlamentar de inquérito, não acreditam mais em CPI. E eu subi na tribuna quando pedi a instauração dessa CPI e disse que eu colocaria meu mandato em xeque, eu renunciaria ao mandato de vereador na Câmara de Pelotas se a CPI acabasse em pizza. E aí está a resposta hoje do Ministério Público Federal. A CPI reuniu 12.800 páginas de documentos e o relatório final 280. E no próximo bloco você confere a previsão do tempo para essa semana e ainda uma entrevista com o vereador Marcos Cunha. Nós já voltamos. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. É no chão, chocolate quente, picolé no verão. Está contente, beijo roubado, fazer muitos gols, ter um namorado, assistir um show, comida de mãe, histórias de pai, carona pra praia, saber onde vai, banho de mar, sair por aí, sem hora pra voltar e se divertir. Sou feliz de cara, sou feliz na vida, sou feliz sem drogas, sempre tem outra saída. Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Auxílio Comunitário Toxicômano de Porto Alegre. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil, um país de todos. Governo Federal. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão.
O fim de semana foi de tempo instável e a segunda-feira já começou com chuva. Mas quer saber como fica a previsão do tempo para os próximos dias? Confere aí. A segunda-feira começou com um tempo nublado e a possibilidade de chuvas. A temperatura segue amena e não deve ultrapassar os 23 graus. Amanhã o tempo permanece nublado e a temperatura entre 19 e 23. Já na quarta-feira, o sol deve voltar a aparecer e os termômetros devem oscilar entre 20 e 26. E na quinta-feira, entre 19 e 28 graus. O dólar começa a semana em baixa de 2,63%, comercializado a R$ 3,59. O euro caiu menos 0,02% e fica a R$ 4,09. Já o peso uruguaio aumentou 0,44% e está cotado em 11 centavos. A primeira etapa do Campeonato Gaúcho de Kung Fu movimentou o ginásio da BB e contou com diversos competidores da região sul. Na tarde de ontem, quem compareceu para prestigiar os combates também viu danças e apresentações que chamaram a atenção do público. O primeiro espetáculo foi a Dança do Leão, dos alunos da Escola Kunlan de Pelotas. A segunda exibição foi o Tai Chi Chuan, comandado pelo mestre Luciano Molina, que roubou a cena com o Centro de Idosos de Bagé. Um dos organizadores do campeonato e mestre de Kung Fu, Juliano Castaneiras, salienta a importância de eventos deste porte. Esse é um evento muito importante, ele envolveu esse ano 7 cidades, novamente, que nem o ano passado. É um evento que coloca Pelotas cada vez mais na visão internacional, a visão internacional do Kung Fu. O vereador Anderson Garcia parabenizou o evento e ressaltou que o Poder Legislativo está de portas abertas para poder contribuir nas questões esportivas. Na verdade, é o segundo ano que a gente participa, né, da etapa gaúcha do torneio de Kung Fu aqui em Pelotas, e a Câmara, através do nosso trabalho, do trabalho dos guris da academia, do Robledo Gonçalves, reconhece a questão social, né? Porque não é só um torneio, não é só tem toda uma questão social que envolve a retirada de crianças da rua, trazer para dentro da academia, né, toda a questão de disciplina que envolve uma academia, e a gente fica feliz mais uma vez pelo segundo ano consecutivo de poder estar dando apoio. Nos últimos dias, vários assuntos estiveram em pauta aqui na Câmara Legislativa. E para tratar sobre alguns deles, está aqui o vereador Marcos Cunha, que é presidente da Comissão de Saúde da CPI do SANEP. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado pelo convite. Para começar, então, sobre as oitivas do SANEP, da CPI do SANEP. A primeira parte já foi encerrada, que era com as testemunhas oculares, e agora começa um novo processo. O senhor poderia explicar um pouquinho melhor? Na verdade, nós ouvimos primeiro todos aqueles trabalhadores que estavam no local e estavam fazendo o trabalho conjuntamente com o seu Jorge Coutinho. Nós ouvimos todos aqueles que eram testemunhas e trabalhadores do mesmo setor, instaladores. Agora nós vamos pegar testemunhas que estavam também no local, mas não estavam lá na mesma função. Então são aqueles que trabalhavam nas retroescavadeiras, por exemplo, né? Aqueles que trabalhavam na função ali para os empresários na posição de fiscais, por exemplo, vamos também ouvir, para compreender melhor todo o contexto que se deu à morte do seu Jorge Coutinho por soterramento, né? No domingo, né? Foi soterrado vivo no domingo de manhã, trabalhando numa obra em que tinham várias empresas privadas ali, parece agora era uma obra privada, né? E em conjunto com o SANEP, que tinha sua mão de obra colocada ali a serviço dessa obra. E o risco continua, né, vereador? Porque parece que a CPI apurou que o SANEP ainda não adquiriu os equipamentos necessários para a segurança dos trabalhadores. É verdade, uma questão muito grave que nós já apuramos e verificamos com o depoimento unânime de todos que já foram ouvidos, é que o SANEP não dispõe de equipamentos de proteção coletivo. Ele não dispõe de equipamento de proteção coletiva. Para o nosso telespectador entender, quando tem um buraco, uma cratera feita com mais de 1,25 m de profundidade, nós deveríamos ter escudos de proteção. Escudos metálicos de proteção são os mais eficientes
para não deixar com que as paredes do buraco caiam. Ora, essa obra tinha uma profundidade aí de 4,5 metros de profundidade. Para as pessoas em casa terem uma percepção do que é isso, 2,5 metros normalmente é do chão até o teto da nossa casa. 4,5 metros, praticamente o dobro disso. Então era realmente um buraco muito fundo, de 1,30 m de largura, um pouco mais largo que uma porta. Então é realmente uma situação de grande perigo, de grande risco. Não só não tinha para colocar naquele momento esse equipamento, como mesmo depois dessa tragédia, não foi comprado esse equipamento eficiente para a proteção dos trabalhadores por parte do SANEP. Então, isso é gravíssimo, na verdade. Esperamos que nenhum trabalhador do SANEP, depois desse ocorrido, se submeta a uma situação de risco de vida, como cotidianamente nós vimos hoje. Os trabalhadores do SANEP são submetidos à situação de risco de vida. Vereador, agora mudando um pouco de assunto para falar sobre a Previpel, né? O PASSO encaminhou um projeto de lei que autoriza o equilíbrio, como eles chamam, entre o grupo financeiro e previdenciário dos servidores que fazem parte da Previpel. Como é que o senhor considera isso? Primeiro, inoportuno, né? O tempo que foi trazido o projeto foi trazido aqui no domingo, que nós estávamos com mais de 20 projetos em votação, quer dizer, todos ocupados com temas polêmicos, difíceis, né? De última hora. A administração fez uma jogada estratégica, né, para pressionar os vereadores e tirar a atenção de projetos importantíssimos como esse. Nós vimos que quando eu pedi que fosse retirado de pauta esse projeto, o líder do governo, o vereador Viana, ameaçou que iria se retirar e não iria votar o aumento do funcionalismo público. Então, vê bem, uma chantagem que foi feita ali naquele momento, por parte do governo. O vereador Viana ali estava representando o governo. Né? Por parte do governo, ele se retira e diz, não, então, se não votarem esse projeto, nós não vamos votar nenhum projeto. Claramente fazendo uma pressão para que os vereadores, sem conhecer a matéria, votassem naquele dia. Por sorte e por convencimento que nós fizemos de 10 vereadores, foi voto de 10-8, eu lembro a margem apertada, né? Foram 10-8 que votaram pela retirada do projeto, nós conseguimos retirar naquele momento, do domingo, para ter mais tempo para fazer um debate. É o que nós queremos fazer. Nós queremos fazer uma audiência pública para ouvir especialistas nessa matéria, uma matéria previdenciária complexa. Eu li o texto no plenário e pedi que os outros vereadores dissessem se tinham compreendido. Eu disse, bom, se vocês compreenderam o que significa grupo previdenciário e o que significa grupo financeiro, se já souberem dizer isso, eu estou satisfeito. Mas nem isso os vereadores naquele momento sabiam distinguir um do outro. Eu rapidamente posso antecipar. No grupo previdenciário, nós temos um grupo reduzido de funcionários públicos municipais que estão fazendo uma poupança para, no futuro, serem aposentados e receberem pensão, os seus dependentes, por conta dessa poupança. Isso na verdade, esse é o modelo previdenciário. O modelo previdenciário, nós colocamos o dinheiro no fundo, e esse fundo investido, ele vai depois remunerar aposentadorias e pensões. Mas nós temos um número muito reduzido de funcionários públicos depositando nesse fundo, é cerca de 3 mil funcionários. Os outros 5 mil, eles estão no grupo que não faz poupança, é um grupo financeiro que simplesmente paga os aposentados de agora, paga os pensionistas de agora. Sim. E que o município ainda tem que investir cerca de 1,5 milhão ainda, fazendo aportes mensais desse valor. Então, o que nós temos? Cerca de 5 mil funcionários da ativa que estão pagando os inativos e os pensionistas, e só 3 mil da ativa que já estão colocando na sua poupança para o futuro. Ora, esses 3 mil, para ver como o sistema previdenciário bem feito funciona, esses 3 mil já tem um superávit aqui, porque os investimentos foram bem remunerados, então já estão dando conta já não só dos 3 mil, isso é cálculo atuarial, né, de futuro, não só dos 3 mil, mas também dão conta de mais. Tem um superávit aqui. O que está por trás desse suposto equilíbrio que está mencionado no decreto? Na verdade, eles querem tirar dinheiro superavitário daqui e trazer para esse grupo financeiro aqui. Para que isso? Para que o município depois possa economizar 1,5 milhão por mês até 2 milhões por mês. Não é isso que nós queremos para a previdência do Previpel. O que nós queremos é que aumente o número de
de funcionários públicos com garantia de futuro, com garantia que vão ter no futuro a sua aposentadoria, a sua pensão, os seus dependentes. Como é que nós fazemos isso? Ao contrário de tirar dinheiro daquilo que está superavitário e jogar aqui na vala comum daqueles que hoje não têm segurança, nós queremos tirar esses da insegurança e aos poucos transferindo eles para o grupo previdenciário, para que eles também sejam cobertos pelo fundo previdenciário e que tenham uma garantia de futuro. Então, nós vamos emendar esse projeto propondo ao contrário daquilo que parece ser a vontade do governo, que quer fazer caixa na última hora, no momento de campanha eleitoral, na pré-campanha eleitoral. Nós queremos dar mais segurança para o Previpel, dar mais segurança para os funcionários públicos e, aos poucos, criar um mecanismo de, quando aparece o superávit no grupo previdenciário, que se retire, então, do grupo financeiro pessoas que estão hoje em risco, porque depende da folha de pagamento do município, e sejam elas deslocadas para o grupo previdenciário, para que se tenha efetivamente previdência pública do Previpel. Cada vez mais que se possa chegar a 100% do funcionalismo público, com garantia de que tem recursos no fundo previdenciário, que vão garantir a sua aposentadoria no futuro e vão garantir pensão para os seus dependentes. Um assunto bem importante, então, né, vereador, que é preciso debater os temas. Então, o próximo encaminhamento seria uma audiência pública? Exatamente, foi o que eu disse. Agora nós queremos ouvir os técnicos da Caixa Econômica Federal, que fazem um cálculo atuarial para o país inteiro nessa matéria, ouvir Conselho Fiscal que não foi ouvido, ouvir Conselho Deliberativo que não foi ouvido, quer dizer, ouvir todos aqueles que são as pessoas envolvidas, ouvir o ex-presidente do Previpel, o professor Roberto Pinto, que tem 50 anos de serviço público para Pelotas, que trabalhou como presidente do Previpel durante muito tempo, e na reunião conosco aqui, ele disse bem claramente que já haviam, a administração já tinha querido tirar recursos do fundo previdenciário para fazer caixa, e que ele se negou a fazer isso, e por isso teria sido afastado da posição de presidente. Então é grave, foi dito aqui na nossa reunião, é grave e serve de alerta para todos nós. Nós não vamos permitir que o dinheiro do trabalhador, funcionário público municipal de Pelotas, seja desviado para um momento de campanha eleitoral ser usado como caixa suplementar da administração. Vereador, há pouco a gente noticiou, né, que o Ministério Público fez um pedido de abertura de um processo civil e criminal contra o ex-prefeito Fetter Júnior e contra a ainda atual secretária de Saúde, Erita Bergman, por causa de uma licitação que não deveria ser. O senhor, como presidente da Comissão de Saúde, como é que enxerga isso? Achei excelente. Eu acho que aquilo que disse o vereador Ricardinho tem toda a razão. As comissões parlamentares de inquérito, elas já prestam um grande serviço, se fazem a apuração de fatos e levam ao conhecimento das autoridades, Ministério Público, delegados, entidades de classe. Se o Legislativo faz esse trabalho, já fez a sua parte. Depois é o Ministério Público, é o Judiciário, tem que fazer a sua parte. Mas se a Comissão Parlamentar de Inquérito, como fez no caso da CPI da Saúde, apura fatos que são considerados ilícitos e leva ao conhecimento do Ministério Público, o Ministério Público ingressa com a ação e o Judiciário acolhe esse pedido e, quem sabe, dá uma sentença vigorosa, nós estamos caminhando na direção da sociedade brasileira evoluir. E o Parlamento pelotense tem colaborado com isso. A cada CPI, nós temos feito isso. Eu fiz assim na CPI da Fernanda Osório, que também está em andamento, a repercussão disso. O vereador Ricardinho, lá com o Marcola, também fizeram no caso da CPI da Saúde, e nós agora estamos fazendo no caso da CPI do SANEP. Nós temos certeza que os fatos gravíssimos que estão sendo apurados nessas CPIs vão ter continuidade pelo Ministério Público, vão ter continuidade pelo Judiciário. É isso que nós esperamos. Quando todos trabalham na sociedade, cada um fazendo a sua parte, as coisas funcionam. Obrigado, vereador. Assuntos bem importantes. Obrigada, vereador. E o TV a Câmara Notícia, a primeira edição dessa segunda-feira, fica por aqui. Até logo. Obrigada pela audiência e uma ótima semana. Tchau.